Olá, meu nome é Juraci Aroni e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre os prós da reposição hormonal após a menopausa, a convite do Centro de Estudos do Hospital Copo-Estário de São Vicente, a quem eu agradeço. Eu começo essa apresentação conversando um pouco com vocês sobre os mitos que existem em torno do envelhecimento feminino. Esse assunto, a reposição após a menopausa, se mistura muito com a maneira como a sociedade vê o envelhecimento feminino. Eu começo com uma citação de 1887, em que um autor publicou esse trabalho com esse nome que vocês estão vendo aí, né? As doenças do útero como fator na produção da insanidade. Ele diz que os ovários, após longos anos de serviço, não têm a habilidade de se aposentar graciosamente na velhice, mas se tornam irritados, transmitem sua irritação aos gânglios abdominais, que, por sua vez, transmitem a irritação para o cérebro, produzindo distúrbios no tecido cerebral que se exibem como extremo nervosismo ou explosões de verdadeira insanidade. Difícil, né? Quando o conhecimento ainda era muito pequeno sobre o funcionamento do organismo, mas já se associava essa ideia de insanidade aos hormônios ou ao aparelho genital nas mulheres, né? Em 1963, foi publicado um artigo pela Sociedade Americana de Geriatria, chamado Feminine Forever, quer dizer, feminina para sempre, que gerou, posteriormente, a publicação de um livro que foi um sucesso mundial, ultrapassou 1000 edições e foi publicado em 66. E trazia, o professor Robert Wilson trazia o conceito de que menopausa é uma doença por deficiência de estrogênio, que deve ser tratada com a reposição de estrogênio para prevenir a decadência em vida. Forte, né? Essa campanha encontra, nesse momento, a emergência do movimento feminista. Então, entre 1963 e 1980, as feministas respondem de maneiras diversas. Algumas abraçaram a proposta de Wilson, associando o envelhecimento feminino a uma doença, a uma decadência, e outro enxergou, nas suas opiniões, a ideia de que envelhecer para a mulher é uma doença. Recentemente, em fevereiro de 2023, o New York Times publicou um artigo muito extenso, muito interessante, dizendo que as mulheres têm sido enganadas, ou maltratadas, ou pouco tratadas em relação à menopausa, dizendo que os fogachos, a insônia, a dificuldade, a dor na relação sexual tem tratamento, e os médicos não oferecem esse tratamento às mulheres. Eu acho que talvez nos Estados Unidos mais, mas aqui no Brasil eu acho que há uma certa tendência de tratar em excesso, e não falta de tratamento, né? A primeira coisa é esse diagnóstico de status de menopausa. Idade superior a 45 anos, com irregularidade menstrual e sintomas vasomotores. Em mulheres que menstruam, a medida do FSH entre o segundo e o quinto dia do ciclo, seu evito ovulatório de estrogênio, e a idade média da menopausa em torno de 51 anos. 95% das mulheres param de menstruar entre 45 e 55 anos. Os hormônios que nós produzimos ao longo da nossa vida fértil, a gente chama de menacne, são o estrogênio e a progesterona após a ovulação. Então, os sintomas que vêm com a menopausa, eles decorrem da falta do estrogênio, e eles são tratados com a reposição de estrogênio. As mulheres que têm útero têm que usar também progesterona, única e exclusivamente para proteger o endométrio, que é o tecido que reveste a cavidade uterina. Então, como sintomas, os estrogênios utilizados na reposição são estrogênios conjugados, que são obtidos de urina de El. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem mais, mas ainda são bastante usados nos Estados Unidos. O estradiol, que tem uma estrutura idêntica ao estrogênio e é produzido pelo ovário, na dose de meio a 1 miligrama diariamente por via oral ou transdérmica, também existe a via vaginal, mas a gente usa via oral ou transdérmica disponíveis no nosso mercado.
e o etilil estradiol, que é um estrogênio que é usado basicamente nos contraceptivos hormonais. É um estrogênio que tem uma potência biológica maior e não é normalmente utilizado na reposição hormonal. Os progestogênios, como eu já disse, são utilizados para a proteção do endométrio. Acetato de hidroxiprogesterona, a preferência hoje é pela progesterona micronizada, que é semelhante à que produzimos, cápsulas por via vaginal de 100 ou 200 miligramas ou por via oral. Tentamos usar a menor dose que garanta a proteção do endométrio, por motivos que vamos ver adiante. Temos ainda outros progestogênios, a dihidrogesterona e o levonorgestrel. Existe a possibilidade de se utilizar os dispositivos intrauterinos que são medicados com progestogênio para obter essa atrofia do endométrio, se opor ao estrogênio no endométrio, sem fazer um uso sistêmico. A gente tem 2 dispositivos intrauterinos, o Mirena e o Cailina, Mirena com uma dosagem maior, e esse uso ainda é off-the-label, quer dizer, não vem na bula do Mirena, do Cailina, que eles podem ser usados para reposição hormonal pós-menopausa. O Mirena já tem bastante tempo de uso, o Cailina tem um tempo menor, mas é a mesma medicação, só que no Cailina numa dose menor. Uma das vantagens de usar o dispositivo intrauterino de levonorgestrel é que nessa fase de instalação da menopausa, a mulher ainda precisa evitar a gravidez. E com esse tipo de abordagem, colocando o dispositivo intrauterino, ela fica protegida da gravidez. Na verdade, existe a necessidade de evitar a gravidez até se completar 1 ano sem menstruar. O uso de testosterona, a ideia que a DEIDRO é, né, não tem critérios estabelecidos por nenhuma sociedade, por nenhum trabalho que caracteriza insuficiência androgênica na mulher. Esse diagnóstico basicamente não existe. É uma coisa difícil hoje na prática diária, porque há uma propaganda muito grande de que as mulheres precisam de testosterona e sendo solicitadas assim, inadvertidamente e sem indicação, dosagem de testosterona para todas as mulheres, que não se deve fazer, né? Não é uma boa prática. Né? A concentração de androgênio, dos hormônios masculinos no sangue, não reflete, não é capaz de predizer a função sexual. Né? Então, não há esse diagnóstico. Alguns trabalhos apontam para uma melhora na função sexual com o uso do estrogênio, da testosterona. O uso, assim como os trabalhos, são limitados, porque não existe nenhum preparado comercial disponível para se usar em mulheres, tem que ser manipulado. E o uso sistêmico de hidroepiandrostenediona só deve ser usado com mulheres que têm uma doença endócrina chamada insuficiência adrenal, nada a ver com a menopausa. Existe a possibilidade de usar por via vaginal, é reconhecido pelo FDA, nos Estados Unidos existe essa medicação, aqui no Brasil a gente tem que manipular. Muito importante falar sobre o que são os hormônios bioidênticos, porque as pessoas associam esse termo bioidêntico com medicamentos naturais, como está escrito aí. O bioidêntico é similar àquele que se produzia, o endógeno. Existem medicamentos aprovados pelos órgãos de controle, FDA, Anvisa, disponíveis para comprar em farmácias comuns que são bioidênticos. Né? As pessoas tendem a associar o bioidêntico ao natural, que só poderia ser manipulado, que não existiria pronto, mas não existe. Tá? Então, o fato de comprar na farmácia não quer dizer que ele seja agressivo, o remédio seja traga mais danos do que aquele que é manipulado. Pelo contrário, o remédio que tem pronto na farmácia, a gente tem mais controle do que o manipulado. Né? Mas, de modo geral, eles agregam um fator de marketing, os pacientes acham que correm menos risco, são mais seguros, que não é verdade, e eles também não têm nenhum controle de órgãos de fiscalização, né? Assim como a ideia de que cada pessoa tem que ter uma dosagem de hormônio própria para ela e tem que fazer testes que diriam, é uma ideia errada em medicina. A medicina não se faz assim, né? A gente individualiza o tratamento, quem deve, quem não deve fazer, os riscos,
mas os estudos que existem são atrelados a determinadas doses e vias de administração e devem ser observados, né? A tibolona é um esteroide sintético que a gente usa para reposição hormonal. Ela se metaboliza como androgênio, ela tem uma droga que tem muito boa ação sobre os sintomas vasomotores, os fogaços, a insônia e o ressecamento vaginal, e com boa incidência de melhora da resposta sexual, né? É segura para o endométrio, previne também a perda de massa óssea, mas não é comercializada nos Estados Unidos. Ela é comercializada no Brasil e em outros países, mas não nos Estados Unidos, né? A reposição estrogênica, então, pode ser feita por via transdérmica, que é, hoje em dia, a via de eleição, né? Gel, creme, o PET, que são usados pela pele. E há evidência suficiente para afirmar que essa via transdérmica deve ser escolhida principalmente em pacientes com sobrepeso, maior risco para doença cardiovascular, alterações nos lipídios, né, colesterol, triglicerídeos, diabéticas, hipertensas, fumantes, as que têm desejo sexual hipoativo. É a via de eleição, tá? Na avaliação de risco, quando a paciente procura atendimento médico para fazer reposição hormonal, é importantíssimo esse momento da consulta, aproveitar para fazer o rastreamento das doenças malignas que devem ser rastreadas de acordo com a idade da paciente. O câncer no colo do útero, de mamas e o câncer coloretal. Para o risco para câncer de mama, a gente utiliza algumas ferramentas que podem ajudar a prever se o risco dessa mulher em questão é maior ou similar à da população em geral, bem como osteoporose e risco cardiovascular. Então, a anamnese, né, a história pessoal, familiar e o exame físico são fundamentais para a prescrição da reposição, né? E o que a reposição traz de bom, né? O que a reposição traz de bom é que ela trata os sintomas que vêm pela falta de estrogênio, né? É uma técnica que eu bato muito, que não adianta esperar que a reposição estrogênica vá tratar sintomas ou condições que não vêm pela falta de estrogênio. Então, o que vem pela falta de estrogênio? A insônia terminal, que é aquele sono picado durante a noite, a mulher pega no sono com facilidade, mas acorda muitas vezes. Aquelas ondas de calor, que são principalmente noturnas, podem acontecer durante o dia. Os sintomas vaginais, dificuldade na relação sexual, ressecamento, dor à penetração. E sintomas urinários, com grande frequência. As mulheres passam a apresentar infecção urinária de repetição pela falta de estrogênio vaginal. E a massa óssea, o estrogênio tem uma boa eficácia na prevenção de osteoporose. Os pontos de incerteza em que a gente não sabe exatamente qual será a atuação do estrogênio são diabetes, síndrome metabólica e composição corporal. A gente acredita que a reposição estrogênica ajude a manter a distribuição de gordura corporal, né? O risco cardiovascular é muito dependente do modo como a mulher chega nessa idade, chega à menopausa. Sobrepeso, hipertensão, sedentarismo, ingesta de álcool, fumo. Então, a reposição hormonal, idealmente, deve ser feita em pessoas que tomam cuidados com a sua saúde, que são tão ou mais importantes que a reposição em vários momentos, né? A cognição é uma questão, né? A gente tem trabalhos antigos já, não nem tão antigos, mas de bastante conhecimento, de que a reposição hormonal não melhora a cognição ou, em alguns trabalhos, até mostrou um aumento de risco. Recentemente saiu uma publicação falando sobre a proteção para a doença de Alzheimer num grupo específico de mulheres que tinha uma condição genética que predispõe. O ganho de peso é uma coisa que acontece com a idade, né? Então, não é atribuível à reposição. A melhora na depressão é bastante falada, né? Algumas mulheres apresentam um quadro depressivo que só melhora com a reposição. A sarcopenia é uma coisa que vem com a idade, que é a atrofia da musculatura.
Doença de Alzheimer é uma forma de demência, dores articulares, pele, cabelos e outros sentidos, e qualidade de vida, né? Nesse tópico qualidade de vida se inclui muita coisa, né? Então, é um momento em que a gente lembra, né, que muitas das queixas vêm pelo envelhecimento, e que o estrogênio, a reposição de estrogênio, não vai dar conta do envelhecimento, não vai deter o envelhecimento, né? O estrogênio, a reposição hormonal, não é para a pessoa não envelhecer, é para tratar os sintomas que vêm pela falta de estrogênio. Isso é um trabalho que fala o equilíbrio, né, dos riscos e benefícios da terapia hormonal. É difícil ler assim, e eu resumi assim, né? A terapia combinada de estrogênio e progesterona. Em 1.000 mulheres tratadas por 5 anos, comparadas com aquelas que tomavam placebo, ou seja, sem medicação, a doença coronariana, em 1.000 mulheres, 2,5 casos a mais. Vocês vejam que em números absolutos são números pequenos. Câncer de mama invasivo, 3 casos a mais. O risco de câncer de mama hoje em dia, depois de um trabalho que saiu há uns 4 anos, está bem associado ao uso maior da progesterona. Então, o tipo de reposição que menos aumenta o risco de câncer de mama é só estrogênio. E a que mais aumenta o risco é usar progesterona diariamente. Então, o ideal é a mulher que não tem útero só toma estrogênio. A mulher que tem útero toma progesterona na menor dose possível que garanta a atrofia do endométrio. Não há motivo algum para fazer reposição de progesterona diariamente. Acidente vascular, 2,5 casos a mais. Embolia pulmonar, 3 casos a mais. Lembrando que o estrogênio tem um efeito trombogênico, então mulheres que têm histórico de embolia ou de trombose não podem usar estrogênio, né? Assim como aquelas que têm histórico de câncer de mama. Câncer coloretal, discretamente protegidas pela reposição. De endométrio, se a reposição for bem feita, não houve diferença. Fratura de quadril, 1,5 casos a menos, o que é, no universo de 1.000 mulheres, é um número absoluto muito pequeno, e de mortalidade por todas as causas, 5 eventos a menos. Tá? Terapia com estrogênio somente, aquilo que eu disse a vocês, somente estrogênio. Doença sem a progesterona, mulheres que não têm útero. Doença coronariana, 5 casos a menos. Câncer de mama, 2,5 a menos. Acidente vascular, 0,5 a menos. Embolia, 1,5 a mais. Câncer coloretal, 0,5 a menos. Fratura de quadril, 1,5 a mais. Mas, de modo geral, queda no número de fraturas osteoporóticas e mortalidade de todas as causas, 5,5 casos a menos. Mostrando, então, lembrando que o câncer de mama, a gente teve menos casos das pacientes só com reposição de estrogênio do que com aquelas que usam estrogênio e progesterona. Quanto mais progesterona, mais aumenta o risco de câncer de mama. A terapia hormonal, uma das questões grandes é quando vão passar os sintomas, né? E os sintomas vasomotores, que são os fogachos noturnos, de modo geral, persistem em média 7,4 anos. E vamos encontrar mulheres que se queixam que os sintomas persistem 20, 15, 20, 30 anos depois. A reposição estrogênica diminui a frequência semanal dos sintomas em 75% e a intensidade também. Doses baixas. Se é o estrogênio conjugado que a gente não tem aqui, tá? Praticamente não tem mais. A resposta pode demorar 6 a 8 semanas, né, para começar a haver um real benefício da medicação. Há uma associação entre a intensidade dos sintomas com o risco cardiovascular, cognitivo e perda óssea. Ou seja, as mulheres que têm sintomas mais intensos vão se beneficiar mais da reposição em outros setores também. Os sintomas vasomotores retornam, em média, 50% das mulheres com a interrupção da terapia. Aí não faz diferença parar de uma vez ou ir diminuindo a dose aos poucos. A síndrome urogenital é um grupo de sintomas muito importante também, que tende a persistir por mais tempo, né? É um termo que substitui a atrofia,
Os sintomas são vários: ardência, urgência urinária, infecção de repetição, falta de lubrificação, dor na penetração por falta de extensibilidade, de elasticidade do canal vaginal. A Sociedade Europeia de Menopausa, EMAS, não preconiza, diz que quando a mulher faz uma reposição somente local de estrogênio, não precisa proteger o endométrio com progesterona, né? Mas os dados são poucos, o segmento é pequeno e eu pessoalmente, acho importante proteger. Tá? O uso local aumenta com poucos níveis circulantes de estrogênio. Uma das grandes questões que a gente tem são as mulheres que foram tratadas de câncer de mama e que têm muitos sintomas geniturinários, né? Há algumas sociedades em que pode ser usado sem aumento de risco do câncer de mama. Para quem usa tamoxifeno, outro grupo de remédios, não. Mas eu, pessoalmente, não preconizo esse uso. Tá? Então, o tratamento medicamentoso dos sintomas geniturinários é o recomendado pelas sociedades de menopausa. Tá? No Brasil, a gente tem creme de estradiol, estriol, promestreno. Outras drogas usadas são a testosterona, que eu pessoalmente não uso, vaginal, e o prasterone, que não tem no Brasil, que é o DHEA, mas a gente pode mandar fazer. Tá? O estrogênio em baixas doses é eficiente para o tratamento de sintomas urinários e infecção urinária de repetição. Ele aumenta, mesmo em doses pequenas, ele aumenta a espessura desse tecido que reveste a vagina e a uretra externamente e aumenta a vascularização, tornando o tecido mais resistente e menos sujeito à infecção. A segurança, né, como eu já disse, de usar estrogênio em mulheres que foram tratadas de câncer de mama é incerta, né? Parece não aumentar o risco nas tratadas com tamoxifeno, mas não deve ser usado naquelas que usam outro grupo de medicação, que são os inibidores de aromatase. Eu, pessoalmente, evito, não uso. Tá? Não é necessário acrescentar progesterona, as que fazem reposição estrogênica com baixa dose vaginal, pela recomendação da Sociedade de Menopausa Europeia, mas eu acho que os dados ainda são poucos, né? Não dá segurança para assumir essa conduta. E as alternativas não hormonais, lubrificantes à base de água, umidificantes à base de ácido hialurônico e silicone. Em termos de saúde dos músculos e ossos, a reposição previne a perda de massa óssea, né? Ela reduz o risco de fratura em mulheres saudáveis após a menopausa. A interrupção da reposição resulta em rápida perda de massa óssea, ou seja, o efeito não persiste após a parada da medicação. Não havendo contraindicação para a reposição hormonal, ela deve ser feita ou pode ser feita com essa indicação: prevenção de perda de massa óssea em mulheres que têm menos de 60 anos de idade ou menos de 10 anos de menopausa, que é um conceito importante, né? Que mais de 10 anos de menopausa, a reposição costuma trazer mais riscos do que benefícios. A fase mais sintomática já passou e a gente entra agora numa faixa de idade que tem mais risco de doenças outras, né? Então, a decisão de iniciar a reposição deve se basear nos outros benefícios, como redução de sintomas vasomotores e individualização do risco. O que é individualização do risco? Eu acho que é o conceito mais importante, né? Ver a mulher que está procurando o tratamento, que está na nossa frente, como é que é a saúde dela, com que saúde ela chega na menopausa. Se tem sobrepeso, se tem risco cardiovascular, se é fumante, se é hipertensa, se consome álcool, e se é sedentário, e conversar com ela sobre a necessidade da mudança dos hábitos, ao invés de simplesmente prometer o paraíso com medicamentos que têm potencialmente riscos. Em resumo, a reposição hormonal é o tratamento mais eficiente para os sintomas vasomotores, para a síndrome genital e previne a perda de massa óssea e fraturas. Os riscos da reposição diferem para cada mulher, dependendo do tipo, dose, duração, via de administração, idade de início, o uso da progesterona e as condições com que ela chega
nesse momento, né? As doenças sistêmicas, as condições de vida que ela traz, com que ela chega à menopausa. Para mulheres com menos de 60 anos, ou menos de 10 anos de menopausa, na ausência de contraindicações, os benefícios superam os riscos. Então, eu não tenho dúvida em relação a essa afirmativa, avaliando individualmente o risco de cada uma, e a mulher apresentando baixo risco, a reposição é benéfica. Não há uma regra rigorosa para a interrupção da TH, né? De modo geral, a gente tenta interromper com 5 a 10 anos de uso, mas algumas mulheres persistem usando após esse tempo, e esse risco a longuíssimo prazo, com 20 anos, ainda não está bem estabelecido, né? E o que eu acho que é mais importante é deixar claro esse conceito de que a reposição hormonal não vai deter o envelhecimento, né? Ela não é para prevenir o envelhecimento, né? Ela é para fazer com que a pessoa passe de modo saudável por essa fase de transição, né? O envelhecimento é determinado, né, por outros fatores, não só pela função ovariana. Então, a menopausa é uma das coisas que acontece quando a gente envelhece, né? E o estrogênio não vai dar conta de tratar o envelhecimento. E mais importante do que a reposição são os cuidados com a saúde que a pessoa tem, traz para esse momento e vai seguir daqui para frente. Atividade física, alimentação, não fumar, não consumir álcool em excesso. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Juraci. Excelente apresentação. Muitas informações aqui para a gente discutir. Chip, testosterona, tá? A busca eterna pela beleza, né? E entender que o envelhecer, a beleza está na felicidade, a beleza está justamente na amizade, na leveza, e não mais tanto, né, na pele, no corpo. Doutor Amélio, a sua tarefa é grande, doutor Amélio, tá? Vamos passar para os contras e depois a gente vai ter aqui o debate com a doutora Lilian Caresciato, que é mestre em cardiologia pela UERJ e supervisora da cardiologia da Clínica São Vicente, e o doutor Gilberto Amorim, oncologista clínico da Oncologia DOR, que vão contribuir nesse debate de prós e contras. Amélia, aí a missão é sua, tá? Ok, obrigado. Obrigado, Olga, Flávio, pelo convite, pela honra do convite. É uma honra enorme no Dia das Mulheres estar com minhas colegas cardiologistas, clínicas, ginecologistas, presentes aqui e em casa, ouvindo esse nosso bate-papo. Você sabe que a ideia de ser contra, eu não botei no meu slide de abertura como contra, porque eu tenho que defender, de alguma maneira, baseado nas evidências. E as evidências, de fato, são a favor da reposição hormonal. Então, por mais que eu queira forçar minha, digamos assim, minha idoneidade científica para ser contra, eu não conseguiria. Portanto, não tenho o título de contra. O que a gente tem que entender é que há algumas que são candidatas, outras que não são candidatas, há riscos e há benefícios. Então, eu vou citar a senhora D aqui, que é um caso real, mas, enfim, é um caso de todo dia. Eu digo sempre que esses casos que a gente apresenta sempre tem que obedecer àquela mesma regra do cinema. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Ela, de fato, existe. Então, a senhora tem 54 anos, é casada há 29, menopausa cirúrgica há 3 anos, sintomas climatéricos clássicos, embora moderados, considera a sua libido diminuída. Quem não considera, né? Intercurso de 2 a 3 vezes por mês, libido diminuída numa mulher que está casada há 29 anos, que tem intercurso 2 a 3 vezes por mês, não é bem uma libido diminuída. Tem orgasmo? Ela disse que tem, mas com satisfação variável. Sim, satisfação no sexo é variável. Mas aí a grande queixa. Ganhei 7 quilos depois da menopausa, depois que eu fiz a esterectomia. O índice de massa corporal dela já é overweight, 28,7, a cintura 89, já uma cintura chegando
né, já aumentada, mas a relação cintura-quadril dela, como a doutora Juraci comentou, a redistribuição de gordura começou sim, definitivamente, e começa coincidentemente com os sintomas da menopausa, ou do climatério. Então, já é uma relação cintura-quadril que não me agrada, 0,87, ou seja, ela está concentrando mais centralmente e perdendo perifericamente. Não é por acaso que ela já tem uma glicemia em torno de 98, ou seja, está chegando perto do limite, um triglicerídeo de já 186, em jejum de 12 horas. E os hormônios dela estão aqui, FSH 65, LH 40, etc., estradiol 12. A pergunta é, você solicitaria mais alguma dosagem? Especificamente, você solicitaria dosagem de testosterona ou testosterona livre para a senhora D? Por causa da eventual queixa de que não está 100% na questão sexual? Podem responder. Não. Ninguém. Alguém pediria dosagem de testosterona? Não. Ninguém pediria aqui. Tá. Não há limite estabelecido para os valores de testosterona livre ou de sulfato de aldosterona na mulher, e principalmente na mulher pós-menopausa. Então, não adianta, você não tem o que pedir. A testosterona da mulher é baixa e vai continuar baixa nas dosagens que a gente tem, nos métodos de dosagem que a gente tem hoje. Então, a única indicação de fazer dosagem de testosterona é quando você tem uma suspeita ou no diagnóstico diferencial de uma síndrome virilizante, uma síndrome androgênica. Métodos de dosagem são pouco sensíveis, que eu acabei de falar aqui. São muito pouco sensíveis. Muito pouco. Não há nenhuma correlação entre os níveis de testosterona na mulher ou testosterona livre e os seus sintomas. Então, a prática que eu não sei, Juraci, honestamente, quem foi que ensinou aos ginecologistas e aos ginecologistas que devem pedir testosterona de rotina nas mulheres? Quem foi? Posso falar? Pode. Eu acho que foi a mesma pessoa que ensinou para os clínicos. Quem foi? Entendeu? Porque todo mundo pede. Não. Não, e pede dosagem de progesterona. Uma mulher de 80 anos. Mas deve ter sabe, sido a mesma pessoa. os clínicos somos todos nós, de fato. Muito bem. Qual a terapia de reposição hormonal você faria para essa senhora? Então, é a outra pergunta. Estradiol transdérmico? Estradiol mais progestínico? Estradiol mais testosterona? Estradiol mais progesterona micronizada mais testosterona? Colocaria um chip de gestinona com estradiol? Essas são as perguntas que essa é a prática do dia a dia. Essa é a prática que a gente vê no dia a dia. Todas essas coisas aqui são prescritas para as mulheres no climatério. Mas a indicação dessa mulher é essa aqui. Somente estradiol transdérmico. De preferência transdérmico. Por quê? Porque ela não tem útero. O Juraci acabou de falar. Não é nenhuma novidade. Então, o que eu sou contra é essa panaceia, essa medicina de má qualidade, essa medicina de Instagram. Então, isso é que a gente tem que começar a trabalhar juntos, porque o negócio está muito sério, pessoal. Está uma coisa fora do normal. Muito bem. O que é que eu faço e o que é que me preocupa na prática clínica? Primeira coisa é segurança. Primo non nocere. Segurança vem sempre em primeiro lugar em qualquer tratamento médico. Depois, o bem-estar, qualidade de vida. Não qualidade de vida filosoficamente. Eu não quero uma qualidade de vida para a mulher que ela tenha os melhores perfumes, as melhores joias. Não é isso. A qualidade de vida é porque ela não tenha seus fogachos, que ela não tenha suas queixas, que ela não tenha suas dores articulares, que ela não tenha uma série de queixas que a doutora Juraci já elencou para vocês. Então, qualidade de vida é a principal indicação para a reposição hormonal. Prevenção de desfechos ósseos e cardiovasculares. Vocês veem que eu botei interrogado. É preciso entender o seguinte, eu vou ter que citar você várias vezes, porque você fez uma revisão, então eu tenho que citar. Então, é preciso que se entenda que não é para tratamento de osteoporose. Não trata osteoporose, não trata doença coronariana estabelecida, não trata doença cardiovascular estabelecida. Não serve para isso. Se servir, é para prevenção, desde que começada no início, desde que começada nos primeiros anos pós-menopausa. As indicações, então, estão aqui.
sintomas de climatério, principalmente sintomas vasomotores, síndrome geniturinária da menopausa, já falado, prevenção de perda de massa óssea. Prevenção de perda de massa óssea não é tratamento de mulher com perda de massa óssea já, ou com osteoporose. Mas há uma indicação indiscutível e que alguns colegas falham muito em não prescrever mesmo com essa indicação, menopausa precoce. Menopausa precoce é uma indicação precípua da reposição hormonal. Vamos ver a menopausa precoce por quê? Porque ela está associada com risco cardiovascular aumentado. Veja só, mulheres que pararam de menstruar antes dos 45 anos de idade tiveram um aumento de morte por todas as causas. Está aí, o dado está aí, o diamante aqui embaixo, para vocês verem, o risco foi de 12%. Não, 12% de mortalidade por todas as causas. E o risco de mortalidade cardiovascular. O risco aqui foi de 19%. Ou seja, doença cardiovascular. Então, tem que tratar para proteger, sim, da doença cardiovascular, né? E do risco de mortalidade. Agora, tem benefícios, mas tem riscos. Então, esse tratamento de menopausa precoce é absolutamente lícito e ético. Os benefícios estão aqui, já foram também elencados pela Juraci, mas vamos lá, redução de mortalidade total. As evidências mostram que, começando no início do climatério, se demonstra a redução de risco de mortalidade total. Sintomas vasomotores, já falei, melhora na qualidade de vida, menor risco de osteoporose e de fraturas, menor risco de diabetes. Menor risco de diabetes parece uma coisa também do LX da juventude, mas não. As evidências sugerem que sim, mostram que sim. Mulheres que fazem reposição, mulheres saudáveis que iniciam a sua reposição hormonal têm menor risco de desenvolver diabetes. Alguém já entendeu por quê? Distribuição de gordura, pessoal. Distribuição de gordura, diminuição do depósito de gordura intravisceral. Menor risco cardiovascular em mulheres de baixo risco, não mulheres de alto risco cardiovascular. Menor risco de CA gastrointestinal. E os riscos? Tromboembolismo venoso, AVC isquêmico. Esse é um dos principais riscos. Esse é um dos principais riscos que acontece, e principalmente na reposição via oral. Na reposição transdérmica, a evidência é duvidosa. Não tem estudos dedicados a isso, a gente não pode afirmar que a posição transdérmica seja tão livre de problemas assim, mas a sugestão é que é. CA de mama, CA de endométrio, CA de ovários e calculose biliar. Esses são os riscos da reposição hormonal. Veja agora nesse número do menopausa, das diretrizes ou o posicionamento da Sociedade Americana de Menopausa, eles botam esse gráfico aqui, que é muito interessante. Isso aqui é o risco para cima, em vermelho, e o benefício para baixo, em azul. Então, eu sei que é ruim de ler. Aqui é somente com estradiol, ou com estrogênio conjugado, lá em cima. Então, vocês veem que pouco risco de... eu vou ler aqui, porque é difícil de ler, é pequeno mesmo. De trombose venosa, para cima, 5 casos em 10 mil por ano. Não é tanto, mas existe. Agora, embolismo pulmonar. Agora, diminuição de risco, 11% menos com doença coronariana. Importante e é significativo. Outros riscos menores, mas vamos aqui atrás. 26% de risco de diabetes menos. Então, são benefícios e são importantes. Tá? Agora, quando é combinado com progesterona, a coisa muda um pouquinho de figura. Vocês veem aqui que o número de barras vermelhas para cima aumenta significativamente. Então, essa barra vermelha aqui do canto, que é a mais importante, é trombose venosa profunda. 10 casos em 10 mil mulheres em um ano. Então, isso aqui é importante e isso é significativo. Essa linha tracejada que vocês estão vendo aí é para nível de significância ou de importância. Tá? Então, vocês veem que a maioria não chega nem no nível da importância ou da significância, mas chega perto. E, mais uma vez, a redução de risco nesses 3 últimos, de fraturas, morte por qualquer causa e de diabetes. Então, essas são as evidências. Agora, recentemente, 2019,
publicou-se no Lancet esse estudo, que é um estudo de 20 anos de segmento das mulheres do The Million Women Study. Esse estudo foi até 2000 e mostrou o seguinte, foi até 20 anos aqui, mostrou o seguinte, vejam lá em cima, menos de 5 anos de uso ou igual ou mais de 5 anos de uso. Em ambos os casos, há um aumento de risco de câncer de mama ou de mortalidade por câncer de mama. Mas percebam uma vez mais que é um tempo dependente, ou seja, maior o tempo de uso, maior o risco. Ok? Então, isso é importante. E aqui, com a combinação de estrogênio e progesterona. Notem que aumenta, pelo menos nominalmente, aumenta ainda mais. Então, a combinação com progesterona parece realmente aumentar mais o risco de câncer de mama. Pelo menos nesse estudo, e é um estudo que foi muito badalado, muito discutido, mereceu resposta das sociedades científicas. Né? Confesso a vocês, não dá para mostrar aqui, eu tenho essa resposta da Sociedade Científica da menopausa, mas não me convenceu a resposta. A resposta foi muito sem evidência. Né? Eu acho, é mais ou menos no eu acho. Né? Não havia evidências. Então, maior de 5 anos de uso, naquelas que estavam em uso e depois naquelas de uso passado, mostrando a evidência de risco de câncer, de mortalidade por câncer de mama. A ponto de que houve um comentário também no Lancet que os hormônios da menopausa demonstram definitivo risco de câncer de mama. Definitivo. Esse é o comentário do autor convidado, que é um colega do Canadá. Mas, senhores e senhoras, eu quero abrir essa cortina aqui. Vamos abrir esse palco, esse teatro. Né? O elixir da juventude para jovens, para mulheres, para homens ficarem bonitos, malhados. Para as mulheres também ficarem bonitas, malhadas e cheias de libido. É o que está se fazendo isso hoje. É a prática diária no consultório. A gente vê todos os dias no consultório mulheres tomando, e homens também, e você recebe no consultório, por exemplo, jovens de 45 anos, o mais recente, homem de 45 anos com ginecomastia e AVC isquêmico de área frontal. Por quê? Por uso de anabolizantes em doses altas. Muito bem. Vamos derrubar essa parede daqui. Olha o que nós temos em termos de disfunção sexual. E quando essa disfunção sexual é um problema, o que é que a diretriz mais recente, o posicionamento mais recente, sugere? A terapia de reposição hormonal vaginal de dose baixa aumenta a lubrificação, o fluxo sanguíneo e a sensibilidade dos tecidos vaginais. Nível de evidência 1. Isso pode ajudar e ajuda na melhora da libido da mulher. Por quê? Porque reduz a dispareunia, reduz o atrito, enfim, reduz o desconforto no coito. A terapia de reposição hormonal sistêmica, essa frase aqui é muito difícil de entender. O inglês faz aquelas construções de frase que depois você fica com dificuldade de traduzir, mas ela traduz, no meu modo de entender, a tradução é essa. A reposição sistêmica geralmente não melhora a função sexual, o interesse sexual, a excitação ou a resposta orgásmica de forma independente do seu efeito sobre a síndrome geniturinária. É meio difícil a formulação de escrever isso, mas eu entendo o seguinte: parece depender da melhora da síndrome geniturinária. Por último, o estrogênio vaginal, nível 1, evidência 1, como também a Juraci já falou, para melhorar o desejo sexual. Neste documento, de não sei quantas páginas, o Gilberto botou aqui no grupo, e não sei quantas referências, inúmeras referências. Tem nenhuma citação de testosterona na mulher. Zero. Zero. Nenhuma, nem comenta de reposição de testosterona na mulher. Portanto, não existe. Portanto, meus amigos, não existe síndrome hipoandrogênica na mulher. Existe síndrome hipoandrogênica no homem. Na mulher não existe. Por último, há
um documento recente também da a Sarah Davis, que é uma das mulheres que mais estuda e publica sobre testosterona na mulher, e o consenso global, não é só da Austrália onde ela mora, global diz o seguinte, vamos no vermelho que é mais resumido. O painel internacional concluiu que a evidência de indicação baseada na evidência de testosterona para mulheres e para o tratamento, do síndrome do desejo ou transtorno do desejo hipoativo. Há insuficiente dados para suportar o uso de testosterona para o tratamento de qualquer outro sintoma ou condição clínica ou para a prevenção de doenças na mulher. Dizendo de outra maneira, reforça que não há nenhuma indicação de tratar com testosterona na mulher. Se você considera que sua paciente tem um transtorno de falta de desejo, ou de desejo hipoativo sexual, você vai ter que responder essas perguntas com ela aqui. Aquelas 5 primeiras, se você responder as 4 primeiras, sim, ela é candidata a uma reposição de testosterona pelo transtorno de desejo hipoativo. Mas se ela responder qualquer uma dessas aqui como não, ela deixa de ser candidata. Então, você tem que preencher todo esse questionário para responder isso. Olha, se ela responder sim para qualquer daquelas questões de 1 até 4, ela preenche critério, mas desde que ela responda não para todos os outros 4. Ou seja, você tem depressão? Não. Você tem uso de remédio que pode causar? Não? Não. Então, se você responder todas não, então ela pode ser uma candidata aqui. Por último, tratamento da testosterona baixa. Isso é uma revisão sistemática publicada no PLOS ONE recentemente. O objetivo era avaliar a saúde cardiovascular, função sexual, frequência, massa muscular, humor, comportamento, cognição e etc, etc. E a conclusão foi que a prescrição de testosterona, suplemento de testosterona, para testosterona baixa, para saúde cardiovascular, função sexual, função física, humor, função cognitiva, não encontra suporte nos trials randomizados. Mas, senhores, eu quero chamar a atenção dos senhores do seguinte. Isso aqui é para homem. Se nem no homem encontra suporte na evidência, na literatura, quanto menos na mulher. Então, esse estudo foi com homens. Essa revisão sistemática de reposição hormonal em homens. E, mesmo assim, a conclusão é essa. Por último, a associação de níveis plasmáticos de testosterona geneticamente associados com tromboembolismo, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio. Isso é um estudo de randomização mendeliana. O estudo de randomização mendeliana, como vocês sabem, atribui ou pode atribuir um valor causal para aquele fator de risco que você está estudando. Deixa de ser associação para ser causal. Ok? Então, esse estudo mostrou isso aqui, ó. Um estudo de randomização mendeliana recente tinha sugerido que aqueles que têm geneticamente maiores níveis de testosterona endógena têm mais risco de ter AVC isquêmico e infarto do miocárdio. Ou seja, dizem que há uma expressão maior do androgenismo no homem é essa carequinha aqui em cima, né? E que há uma associação com risco de infarto, né? Então, carequinha tem mais risco de infarto do que aqueles que não têm essa coroinha aqui. Eu tenho um pouquinho aqui. E a conclusão... E a conclusão desse estudo é essa aqui. Esse estudo sugere que níveis de endógeno de testosterona geneticamente previstos, usando variantes dessa região genética aqui, é detrimental para tromboembolismo, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, especialmente no homem, mas aqui é na mulher também. A população era mista. Portanto, se a gente fizer o balanço benefício-risco da reposição hormonal
ela é otimizada se for para quem tem indicação, se você individualizar a sua paciente, se você iniciar logo após a menopausa, menor do que 5 anos de preferência após a menopausa, se você fizer essa reposição por 5 a 10 anos, se o estradiol nas esterectomizadas for utilizado isoladamente, se você evitar em obesas, aumenta o risco de tromboembolismo, embora não tenha estudos específicos para isso, mas aí é o meu viés. E preferir estrogênio transdérmico com progesterona micronizada. A questão é to be or not to be. Essa rosa é para vocês, mulheres. Obrigado. Pode, claro. Para ser corretíssima, né? Que eu prescrevo testosterona às vezes, né? Para mulheres em que eu faço a reposição estrogênica adequada, mulheres que preenchem esses critérios, né, que não tem outras coisas na vida que determinem, e que tem uma parceria boa, que querem manter, melhora a relação, a condição da vagina com a reposição e tal, mas ela tem dificuldade de obter orgasmo e se queixa disso. Eu acrescento a questão da testosterona, eu acrescento por um tempo curto e na dose possível, né? Porque a questão é que tem uma dose possível. E as pessoas fazem 10, 50, 1000 vezes mais a dose. E é a única situação em que eu peço dosagem de testosterona. É quando a mulher tem sinais de virilização, já chega com isso, por algum motivo, ou quando ela está usando testosterona, que eu faço no máximo por 3 meses. Tá? Não tem tempo determinado, e é a dose possível, que é 300 microgramas por dia, porque a gente vê, não só pode falar assim, eu não prescrevo não, eu prescrevo nessa situação, para desejo hipoativo, e não precisa pedir dosagem para prescrever, a menos que ela tenha sinal de virilização, você não vai prescrever. Mas não é necessário pedir a dosagem para prescrever. Bom, as evidências para a reposição de testosterona na mulher estão aí, foi o que eu falei, são as evidências que nós temos. Eu não prescrevo. E se tiver usando, chegar no meu consultório usando, eu tento demover de continuar. Nenhuma dose. Primeiro porque a gente não tem doses, tem vários estudos, eu tenho uma aula só sobre reposição de testosterona na mulher, tem muito mais slides aqui, coisas sobre isso. Então, primeiro que essa dose de 300 microgramas foi sugerida pela Davis, num estudo que ela fez de reposição de 150, 300 e 450. A de 300 pareceu foi a melhor, a de 450 fez o quê? Dose maior fez o quê? Afastou, diminuiu a libido. Experiências em animais mostram o seguinte, se você der testosterona para uma rata fêmea, um rato fêmea, um camundongo fêmea, o macho se afasta dela, porque ela fica agressiva, provavelmente emite, e a mulher também fica. Os homens ficam, porque as mulheres não ficam. O homem que faz reposição, que toma doses altas de testosterona, são os chamados pit boys. São os chamados pit boys, que ficam brigando e se agredindo nas boates da vida. Então, testosterona causa agressividade, dependência psicológica, quando você tira, deprime, seja homem, seja mulher. Então, não há indicação, eu não concordo, se chegar no meu consultório tomando, se eu não tiver, sabe, de mau humor, eu vou falar para parar. Se eu tiver de mau humor, eu não falo não, porque provavelmente ela vai sair do meu consultório muito desgostosa comigo. Dando continuidade, então, fiquei aqui substituindo a doutora Olga, que infelizmente teve que sair. Vamos chamar nossos moderadores, nossos debatedores da noite, doutora Lilian Carechiato, que é mestre em cardiologia pela UERJ, é supervisora da cardiologia da São Vicente, e doutor Gilberto Amorim, oncologista clínico da Oncologia DOR, especialista em câncer de mama, para debater sobre esse tema tão interessante que a gente tem quase 100 pessoas assistindo de casa. Obrigada, Mari, obrigada a Olga, que já se ausentou. Na realidade, eu acho que esse tema, né, Gilberto, Juraci, o Amélio, a gente está aqui discutindo uma coisa que tem várias colocações, né, na saúde da mulher.
né? A gente, como clínico, como cardiologista, né, a gente também é cobrado disso e a gente é interrogado, principalmente nessa faixa etária do climatério, da menopausa, sobre a segurança, né, e a realidade de se prescrever ou não, principalmente nas mulheres que têm algum grau de preocupação, não apenas a estética, da melhora da pele, da melhora do libido, da perda de peso. Enquanto eu me questiono muito, sabe, quanto esse tratamento ele já começa lá de trás, né? Na nossa história pregressa das mulheres, não só pelas histórias familiares, né? Dos fatores de riscos que essas pacientes têm, da própria história ginecológica de muitas dessas mulheres, que lá atrás, durante uma gestação, teve uma doença hipertensiva crônica, fez uma pré-eclâmpsia, fez uma eclâmpsia, né, dos hábitos dessa mulher no decorrer da vida, levando-se em consideração que essas mulheres, nessa faixa etária que a gente questiona de 45 a 55, onde está a maior média, né, do diagnóstico de menopausa, o quanto desses sintomas atribuíveis também não podem ser pelo estilo de vida que elas levam. Né? As mulheres cada vez mais estressadas, cada vez mais expostas a situações de hábitos de vida que são nocivos, né? Ou às vezes o hábito da bebida alcoólica, às vezes do tabagismo, né? Ela cada vez conquistando mais espaço na sociedade e atribuindo o menor cuidado da sua saúde física, com menos prática de exercício, uma alimentação irregular. Então, isso tudo me chama a atenção quando a gente também lê todos esses trabalhos, desde o WHI, do HERS, do ERA, que foram trabalhos que colocaram questionamento da terapia hormonal, até não só, né, no questionamento da prevenção primária e até secundária dos riscos cardiovasculares, né? E quando a gente percebe que essas pacientes, ao atingirem essa fase ali perimenopausa, do climatério e da menopausa, começam a perder o efeito, vamos dizer assim, protetor do estrogênio, visto que o estrogênio ele vai ter efeito na vasodilatação, na função endotelial, na liberação de prostaciclinas, de endotelinas, né? Afeta o sistema renina-angiotensina, existem trabalhos, né, com relação à progressão da hipertensão, da aterosclerose, do aumento do LDL, dessa gordura, né, muito mais abdominal, né, com essa relação da cintura ali, que a gente vê essa evidência na prática, né, nos nossos doentes, mas eu concordo aí, né, no meu ponto de vista cardiológico, que essa prescrição ela precisa ser extremamente individualizada, né? Eu acho que tanto a Juraci quanto a Amélia fizeram colocações muito claras, né, sobre as possibilidades de reposição, né, as fórmulas que a gente tem, os tempos de duração que a gente poderia prescrever aí. E os trabalhos, ao mesmo tempo, eles não são tão homogêneos quanto a gente imagina. São populações com características diferentes, às vezes numa fase mais avançada. O próprio WHI tinha uma idade mais avançada, foi algum questionamento. Alguns trabalhos que mostravam o impacto da doença coronária já eram pacientes que já tinham ali, né, alguma evidência de uma dislipidemia evidente, de hábitos e práticas não saudáveis. Então, assim, na realidade, esse questionamento que a gente tem nas nossas consultas, em paralelo com vocês, seja com o endócrino, com a ginecologista, eu acho que a gente precisa, sim, a gente precisa individualizar o tratamento e incentivar toda essa coisa do apoio. Ela precisa fazer exercício, talvez até numa prescrição maior do que aqueles 150 minutos que a gente vem preconizando para a saúde cardiovascular em faixas etárias e gêneros diferentes. Talvez a gente tenha que incentivar uma preocupação com a dieta, com menor consumo de gorduras saturadas, de carne vermelhas, né, e de açúcares, até mesmo do consumo de álcool, de uma maneira mais incisiva nessas pacientes. A progressão da doença aterosclerótica vai estar apenas ligada à falta do estrogênio protetor? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Eu queria te fazer um comentário com você, aproveitando a nossa especialidade. Comum no consultório,
a paciente chega para você, considerando que a mulher, antes da menopausa, tem menor chance de ter infarto, de dislipidemia do que o homem. Vale a pena eu fazer reposição com esse objetivo, de diminuir colesterol, diminuir infarto? Porque parece que os trabalhos atuais não mostraram nenhum benefício, né, em termos de prevenção, né? Então, é isso que eu acho que é importante colocar também do ponto de vista cardiovascular, né? Que não adianta. Os trabalhos, eles ali revelam uma parcela da população de mulheres saudáveis que tinham poucos riscos, né, de evidências de doenças cardiovasculares. Exatamente, uma prevenção talvez nesse grupo de mulheres mais saudáveis que tiveram uma menopausa ou sintomas. Esse foi o maior benefício, levando em consideração que o estrogênio também tem um poder trombogênico maior. Por isso que você vê ali que tanto nessa última análise que saiu agora em 2022, que existe ali, né, a chance de tromboembolismo, de trombose venosa, né? E quando se associa a terapia dupla do estrogênio com a progesterona, parece até que a progesterona tira esse efeito protetor que o estrogênio daria em termos de doença cardiovascular, mas isso ainda também, a gente ainda não tem trabalhos extremamente específicos com populações extremamente selecionadas para cada situação dessa, seja de faixa etária, de evidências de fatores de riscos prévios, né? São grupos muito heterogêneos quando são avaliados todos esses itens. Acho que o doutor Amélio mostrou que em menopausa precoce é indiscutível. É indiscutível. Para prevenção cardiovascular, antes dos A 45 insuficiência ovariana e a menopausa precoce ali, sem sombra de dúvida, essa população ela vai se beneficiar do efeito protetor do estrogênio. Só isso. São por doenças benignas, tiraram ou não tiraram os ovários, é sempre uma questão de acordo com a idade que a mulher tem. Você tenta conservar ainda algum tempo após a menopausa, porque também tem o efeito protetor cardiovascular, né? A progesterona é um antiestrogênico, né? Ela vai se opor a todos os efeitos. Posso falar? Então tá bom. Boa noite, eu queria agradecer o convite, Olga, Flávio, Pantoja, Mariana. Os parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher, e queria trazer para o debate, para o comentário. Claro que, assim, como eu sou um oncologista que trabalha com câncer de mama, mas eu tentei, assim, pensar fora da minha casinha sobre esse tema nos últimos anos, e foi muito interessante a Juraci comentar sobre esse artigo do New York Times, porque aí a gente vê, de fato, essa diferença, entre aspas, do mercado americano e para o mercado privado brasileiro, né? Vamos deixar o SUS fora desse contexto de que lá fora, desde que o WHI foi publicado, tiveram duas publicações importantes, a primeira, se não me engano, em 2002, depois uma outra em 2004, realmente foi um caos, porque chegou na imprensa leiga, todo mundo lembra, aqui no Brasil, Veja, Jornal Nacional, todos os sites de notícias, fantástico, assim, aumenta o risco de câncer de mama. E esse é um dos grandes medos que povoa a cabeça de qualquer mulher. Realmente o medo do diagnóstico do câncer de mama, por mais inicial que a doença possa ser às vezes, ele pode ser devastador. Então, claro, com aquela informação lá do início do século, digamos, de que aumentava o risco de câncer de mama, discussões científicas acaloradas, mas que de fato teriam um aumento de risco, foi documentado uma queda brutal nas prescrições de reposição hormonal nos Estados Unidos nos anos subsequentes, 60%, 70% menos. E aí sempre houve a defesa de que aqui a gente prescrevia menos hormônio, que lá eles fazem sempre combinado, mas assim, a grande maioria das mulheres tem útero. Então, obviamente, você tem que, quando está discutindo uma reposição hormonal, você tem que fazer uma terapia combinada, como muito bem a Juraci e o Amélio reforçaram. Então, acho que a gente precisa, claro, olhar esses estudos com um pouco de cautela e tentar entender o que é risco relativo e o que é risco absoluto. E aí, de novo, pulando um pouco esse raciocínio e trazendo para a publicação do Lancet de 2019, que também colocou mais lenha nessa fogueira, no sentido de, olha, câncer de mama realmente aumenta o risco com a reposição hormonal. E aí foram diferentes tipos de reposição. Até o DIU com hormônio entrou na história e ficou documentado, porque durante muito tempo muita gente acreditava que um DIU com progesterona que não tivesse risco. E foi documentado, especialmente com pelo menos 2 ciclos, 10 anos de uso, que aumentava sim um pouquinho o risco. Mas a gente precisa entender o quanto é esse aumento de risco e, ao mesmo tempo, de que mulher a gente está falando. Então, se a gente conseguisse separar
3 grupos de mulheres, porque você vai ter aquela mulher que tem um risco considerado da média para ter câncer de mama ao longo da vida. Ela nasceu sexo feminino, ela tem de 8% a 12% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, independente de outros fatores que ela possa ter, e claro, não estou colocando a questão genética na história. Numa outra prateleira, você tem as pacientes com câncer de mama, e aí só um parênteses de estatística, para quem gosta, a gente tem nos Estados Unidos 300 mil casos de câncer de mama por ano e, infelizmente, 40 mil mortes. Então, ainda é uma doença potencialmente fatal em todos os lugares do mundo. Existem mais de 5 milhões de mulheres sobreviventes de câncer de mama nos Estados Unidos, mas tem milhões de mulheres em menopausa, muito mais do que sobreviventes de câncer de mama, e aí é meio perverso ver uma publicação 20 anos depois no New York Times reclamando que as pacientes estão muito sintomáticas, que têm uma menopausa às vezes miserável e os médicos não querem prescrever reposição hormonal nos Estados Unidos. Tem que gritar, chamar a atenção das pessoas, e isso foi publicado agora, esse ano, 20 anos depois da publicação do WHI. E aí, quando você coloca os riscos, como a própria Juraci ressaltou, e o Amélio também, olha, um pouquinho mais de caso, olha, no número de 1.000 pessoas fazendo a reposição hormonal, você vai ter mais 2 ou 3 casos. Olha que paradoxo, né? Um oncologista falando que, sendo um pouco mais flexível nessa hora, mas a gente precisa separar as casinhas. Então, claro, o grupo de pacientes que já teve câncer de mama é uma história, a paciente que tem considerado risco médio, a grande maioria das pessoas ou vai estar no risco médio, ou vai estar, eventualmente, com algum caso na família. Às vezes, não é aquela paciente com uma óbvia síndrome mama-ovário, que até o estudante de medicina aprende no início da faculdade que tem risco de câncer de mama. E aí o olhar para esse assunto vai ser um olhar diferente. Muitas pessoas têm história na família, mas às vezes assim, um caso isolado, um parente de 2º grau, às vezes tem outros tumores na família que o ginecologista muitas vezes não está tão alerta. Então a gente precisa separar um outro grupo dessas mulheres, onde até o aconselhamento genético deveria entrar na história. Às vezes tem lá uma paciente que pode não ter uma síndrome óbvia de a mãe teve câncer de mama com 60 anos, e aí a minha avó teve câncer de ovário com 70, e eu estou com 50 discutindo reposição hormonal. Esse é um caso mais complexo, que certamente precisaria de um aconselhamento genético para, quem sabe, até algumas intervenções profiláticas, eventualmente cirúrgica, ou pelo menos um segmento de uma paciente de alto risco. Mas existem outras mutações com penetrância moderada, menor, e é que essas pacientes têm um risco aumentado para câncer de mama, mas não tão alto assim, que comparável, por exemplo, com BRCA1, BRCA2, que a gente pode ter 50%, 70%, 85% de chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E talvez os ginecologistas precisem também lembrar que hoje em dia no Brasil as mulheres podem ter acesso ao aconselhamento genético, muitos convênios têm geneticista credenciado, em algumas situações o teste ficou muito mais barato hoje em dia, mesmo quando não preenche os critérios da ANS, dá para fazer em laboratórios brasileiros um bom sequenciamento do mesmo jeito que se faz nos Estados Unidos, e alguns laboratórios de alta qualidade parcelam em 10 vezes no cartão. Então, o geneticista pode ser consultado para, eventualmente, esses casos meio um pouco mais confusos de o quanto aquela reposição hormonal vai ser necessária e o quanto ela seria segura. E por que eu estou falando isso? Porque aquele medo, aquele pânico do câncer de mama provavelmente trouxe no imaginário de muitos médicos que às vezes não leram o paper com atenção, não conseguem entender direito o que é risco relativo de risco absoluto. Então, por exemplo, mesmo quando o Amélio fala e mostrou o aumento do risco, é 1,6, é 2 pontos, tá bom, o risco relativo é o dobro, tá bom, mas é quanto o dobro? Eventualmente você tem lá uns 50% a mais de chance de ter. Sim, mas o risco de ter câncer era 8, e aí 50% vira 12. Não é muito diferente de uma mulher comum. E aí, no dia a dia, essa mulher pode estar realmente com sobrepeso, muitas vezes ela é obesa, ela bebe mais de um drink médio por dia, então ela no final de uma semana, ela eventualmente consome mais do que 7 doses de álcool, ela é sedentária, ela tem vários fatores de risco de câncer de mama que muitas vezes o médico não consegue sensibilizar a paciente para mudar. E esse risco é semelhante ao de uma terapia hormonal. Quando a gente está analisando o risco relativo, 2 doses de álcool aumenta o risco de câncer de mama, muito parecido com 10 anos de reposição hormonal. E a paciente, o sobrepeso também. Então, é interessante porque às vezes, a paciente não quer fazer, porque ela tem um risco, ela tem um medo
muitas vezes real, de fato é uma doença devastadora para muitas mulheres, não é fácil de tratar, mas às vezes o risco que ela tem está maximizado na cabeça dela e na cabeça do médico, e aí ela acaba sendo assim, negligenciado esse cuidado na menopausa porque esse risco não foi avaliado direito e outros fatores de risco que são modificáveis ficaram em segundo plano. Então, a paciente não faz reposição hormonal, e o médico está lá acompanhando a paciente, mas ela está acima do peso, ela bebe muito, ela é sedentária, e você não consegue trazer isso para a discussão. Então, eventualmente, se ela tem uma menopausa difícil, claro que a gente precisa, com responsabilidade, avaliar isso. Então, são 3 grupos, claro que tem mais grupos, mas a paciente que teve câncer de mama, a história é realmente mais complicada. A gente precisa tratar os sintomas, não raro, a gente faz supressão ovariana de paciente jovem, e aí você tem que tratar do jeito que dá, porque realmente não é tão simples fazer. A gente vai fazer, às vezes, um pouquinho de promestrieno de forma intermitente para paciente que está lá com ressecamento e uma síndrome vulvovaginal mais incômoda, tem a questão mais recente de que inibidores de aromatase realmente, talvez mesmo com baixa absorção não seja tão seguro, porque altera os níveis de hormônio. Então, claro que essa questão é uma questão muito complexa e todo oncologista é super travado para fazer isso, e tem que ser mesmo, porque, de uma certa forma, não é fácil para a gente falar de reposição hormonal se a gente está acostumado a tentar reduzir o risco dela ter uma recaída, fazer um anti-hormônio durante, hoje em dia, às vezes, uma década, e depois acaba o tratamento, e aí eu vou poder fazer uma reposição hormonal como se nada tivesse acontecido. Não é simples para a gente, para essas pacientes do câncer de mama. Mas a grande maioria das mulheres não tem câncer de mama no seu histórico. Tem milhões de mulheres no Brasil que nunca vão desenvolver câncer de mama, que podem ter um climatério complicado, vão ter sintomas de menopausa graves e às vezes não têm acesso a uma terapia hormonal correta, na dose ideal, discutindo os prós e contras, mas também botando as outras variáveis de risco, inclusive não só cardiovascular, mas trazendo para a minha praia o risco do câncer de mama também é parecido com os riscos dos fatores de risco para a doença cardiovascular. E aí a paciente não toma reposição hormonal com medo do câncer de mama, mas continua com sobrepeso, continua obesa, continua sedentária, está bebendo bastante mais do que deveria e, eventualmente, comendo bastante errado também, porque alimento com muita gordura, muito alimento processado, e isso também traz risco para câncer de mama. Então, eu queria trazer esse olhar um pouquinho mais flexível para que a gente possa trabalhar outros fatores de risco e não negar àquela paciente na menopausa o direito de fazer uma reposição hormonal. A minha grande dúvida, e eu continuo tendo essa dúvida mesmo depois da aula da Juracy e do Amélio, é a questão do tempo. Porque os dados do Lancet realmente mostram claramente um aumento progressivo. E aí, se você já sabe que tem que começar cedo, digamos com 50 anos. E se eu falo assim, não, ó, a partir de 5 anos já começa a aumentar o risco um pouco mais. É verdade, 10 é mais arriscado para câncer de mama do que 5. Só que eu vou parar a reposição hormonal com 10 anos, será que essa paciente vai conseguir ficar bem com só 10 anos de reposição hormonal? Mas o risco de câncer de mama vai ser proporcional. Com 15 anos de reposição hormonal, 20 anos de reposição hormonal, mesmo quando o risco original não era muito alto, eu estou mais do que dobrando esse risco, e aí o risco relativo já é muito mais alto, e aí, naturalmente, o risco absoluto começa a ficar um pouco elevado demais. E aí essa questão do tempo, para mim, ainda é uma questão. Gilberto, obrigado. Muito interessante essas suas considerações, em especial a questão dos outros fatores de risco para câncer de mama. Você sabe, melhor do que eu, de que o câncer de mama, que a obesidade foi considerada causal para câncer de mama. Então, veja só, 3 coisas me chamam a atenção e que me preocupam logo na paciente que vem com necessidade ou com queixas de climatério. Primeiro é isso, se ela é obesa ou não. Segundo, se ela já tem fator de risco cardiovascular prévio, principalmente de tromboembolismo. Terceiro, se ela é fumante, que ela já tem um fator cardiovascular e ainda mais vai ter o eventual risco maior de tromboembolismo. Então, essas 3 coisas são então, os fatores de risco são muito importantes. A Lília também falou isso muito bem, citou muito bem. Olha lá para trás, vê quem foi aquela mulher
né? O que que ela teve? Ela foi hipertensa, ela teve crise hipertensiva, ela teve pré-eclâmpsia, etc. Então, todas essas coisas devem ser visualizadas, para que a gente possa fazer a indicação da forma mais segura possível. Sempre imaginar que isso. Agora, a tua pergunta em relação a quanto tempo? Sim, não tem essa resposta. A ideia era inicialmente fazer por no máximo 10 anos. Eu digo que era que nem revisão de carro novo, né? Ou seja, você 10 anos ou 65 anos quem chegar primeiro, né? Mas alguns defendem que seja 5 anos, e quanto menor tempo, melhor. A outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: é para melhorar a qualidade de vida, porque se for para fazer prevenção dessas doenças, principalmente cardiovascular, eu tenho meios muito melhores. Se for para tratar ou fazer prevenção de massa óssea, eu tenho meios muito melhores. Não vai ser só via reposição hormonal que eu vou conseguir isso. O objetivo maior, em suma, o que o artigo do New York Times está falando, que chamou a atenção, me chamou a atenção também, as mulheres estão sendo enganadas, poxa, que é isso? Então, claro, a gente vai ler e vai ver. Então, o que ele chama a atenção é especificamente para as queixas de desconforto, para as queixas de qualidade de vida. Essa é a grande indicação. Então, se desapareceu a razão por que eu vou fazer reposição hormonal, não tem mais por que eu continuar. Pelo menos assim o raciocínio. Claro. Aí é outra história. É outra história. Está previsto nessa... Desculpa, Juraci, é porque eu já estava no embalo aqui. Está previsto nesse posicionamento. Se as mulheres não querem parar, querem continuar fazendo, combinado com ela, ou seja, discutido com a paciente, acertado que você está sugerindo que ela pare, mas se ela quer continuar, ela vai continuar. Eu tenho exemplos familiares que não querem parar. Tá bem, fala comigo. Não para, não quer parar, vai vigiar, vai fazer mamografia todo ano, etc. Vai vigiar mais ainda. Um dado importante para nós todos discutirmos aqui é a história do tempo de início, primeiro, esse tempo de paragem que você falou, e a outra coisa que eu ia falar eram 3 coisas. Tempo de início, tempo de paragem. Agora me faltou. Depois eu pergunto a terceira coisa para deixar. Não, eu só queria assim, dar algumas assim, informações. Primeiro, que o que eu coloco sempre, como eu coloquei aqui, que a reposição é para tratar os sintomas. Tá? Não é para prevenir nada. Ela ajuda na manutenção da massa óssea, mas, como disseram, não é o mais importante. Que o mais importante para prevenir doença é emagrecer, fazer atividade física, alimentação. Segundo, em relação ao tempo de parar, eu sempre tento parar com 5 anos. Tá? E na maioria das vezes eu paro. A fase mais sintomática é a fase de instalação. Né? São os 2 anos que precedem e sucedem a última menstruação. Então, eu habitualmente tento, e quando não dá para parar, continuo até 10 anos, tento parar com 10 anos. A maioria para. É impressionante como é que nesse momento da instalação é mais importante, mas é difícil ver uma mulher que usa mais de 10 anos, não é muito comum, entendeu? E outra coisa, a demanda sexual, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Muda com a idade. Coisa que eu lembrei de falar que, obviamente, para os mastologistas tem sido importante, e para os ginecos também, porque essas mulheres que fazem terapia hormonal, algumas já têm, às vezes, uma mama densa e, obviamente, muitas delas não vão ter aquela lipossubstituição tradicional que viria com a menopausa. Então, é um assunto também para ficar alerta aí para os colegas que estão acompanhando em casa. Talvez essa paciente realmente precise de um acompanhamento diferenciado, e algumas mulheres têm uma densidade mamária, os radiologistas hoje, inclusive conseguem graduar isso para a gente, e algumas mamografias são dificílimas de ver. Realmente uma mama é um mármore, então, assim, provavelmente essa paciente precisa de uma ultrassonografia, embora isso como rastreamento populacional em geral não tenha tanta validade, mas para mama densa é um pouco mais complicado de acompanhar, porque fica aquela coisa assim, não, a gente vai acompanhando de perto, faz a mamografia anual, e caso apareça um diagnóstico de câncer de mama, ele tende a ser precoce, verdade. Mas com a mama muito densa, microcalcificação agrupada, pequenininha, pode passar batido. E isso não é muito simples de gerenciar. Então, talvez nessas mulheres com acompanhamento de terapia hormonal mais longa, especialmente naquelas que estão com a densidade mamária
eventualmente muito elevada, mais de 75% da mama ocupada por parênquima, essas pacientes, para a gente, também é considerado uma paciente que não está fazendo reposição hormonal, mas que tem uma densidade mamária alta, ela tem mais risco de ter câncer de mama. Então, se por acaso a densidade mamária está, de repente, se mantendo elevada ou até aumentando com a terapia hormonal, talvez seja um ponto de alerta, não necessariamente para parar, mas aí aproveitar a discussão de sintomas, como é que está a qualidade de vida dela e, eventualmente, propor uma suspensão. Espero que essa parcela de mulheres, que não vou dizer que seja significativa, que tenha essa densidade, né, que do ponto de vista de rastreamento e acompanhamento radiológico, isso já seria um fator conta para vocês começarem? Não é, mas é um ponto de alerta, porque o diagnóstico precoce pode não ser tão precoce assim. Claro que vão existir tumores de intervalo, mas os tumores de mama que eventualmente vão aparecer nesses poucos casos que vêm adicionais, evidentemente, são mais 3, 4, 5 casos em 1000 pacientes. Sim, mas se você tiver milhões de pacientes tomando reposição hormonal, ou muitos milhares, evidentemente você vai ter mais casos. Normalmente são tumores no receptor hormonal positivo, eventualmente com um prognóstico melhor, mas nem todo receptor hormonal positivo é tranquilo. Às vezes é um luminal B, às vezes é um tumor, realmente é um tumor lobular, que às vezes não é um diagnóstico muito simples, não. Então, é uma questão de alerta, não é necessariamente que seja um fator de risco contra a reposição. Queria... Nesse trabalho do Lancet de 2019, os números eram assim. Para quem usa só estrogênio, vai aumentar um caso em cada 200 usuários depois de 5 anos. Para quem faz a reposição, estrogênio com progesterona intercalada, 1 em cada 70 mulheres. Para quem faz a progesterona com estrogênio contínuo, 1 em cada 50. 4 vezes mais. Queria abrir para... Se alguém tem alguma pergunta ou comentário na plateia. Acho que tem... Eu vou falar ali do que a gente tem aqui no chat. Maurício, você quer fazer algum comentário? Bom, boa noite. Eu queria só enfatizar, e aí eu queria que o Amélio e a Juraci enfatizassem bem essa questão dos implantes hormonais, que é uma situação que a gente enfrenta muito no consultório, na prática. Muitas pacientes que usam, e eu, como vocês, até eu e o Juraci somos da mesma escola, seguimos a mesma linha de raciocínio, e é sempre, eu sempre coloco para os pacientes, quer dizer, se isso não existe em lugar nenhum do mundo, se isso não está comercializado, você acredita que isso possa ter? Não existe embasamento científico para isso, mas os pacientes usam. Eu queria que, como é que vocês abordam isso no consultório? Como é que vocês falam com os clientes? Aproveitar que tem mais de 100 colegas aí assistindo, enfatizando sempre o risco desse uso de uma dose desconhecida e da irreversibilidade, uma vez que aquele implante não é tão simples de ser retirado, e eu já peguei vários pacientes com diagnóstico de câncer de mama em uso desses implantes, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Quer comentar, Juraci? Eu vou comentar tão pouco, porque eu definitivamente sou muito reticente a tudo que é manipulado, formulado. Né? Eu acho que quem manipula, quem formula, está querendo esconder do paciente o que é que ele está fazendo. Então, na minha prática, na minha experiência, mulheres que chegam com implante sempre têm testosterona mais alta. Aí eu peço para dosar, que é para mostrar, o objetivo é mostrar para ela, está vendo? Tua testosterona não está? Tá? Há aumento de clitóris mesmo. Quem não tiver coragem de perguntar à sua paciente se aumentou o clitóris, não pergunte, mas eu pergunto. Né? Se tem queda de cabelo. Elas não falam, mas é bem aqui, não dá para notar. Mas começa a cair, é bem aqui. É a alopecia androgenética mesmo, típica, sugerida. Quer dizer, e se você perguntar se ela notou aumento do clitóris, elas dizem que aumentou. Tá? Então, tem testosterona sim nesses implantes. Sempre tem. Sempre tem. Então, o implante, para mim, não tem, além de ser manipulado, tem farmácias lá de Florianópolis, parece que é a rainha das farmácias de implante, entendeu? Que eles mandam buscar lá e vão implantar. Então, sabe, eu lamento muito quando eu vejo que um colega mais ético, de alguma maneira, cedeu a essa tentação. Cedeu, porque ele não tem nenhum controle sobre a dose que essa paciente está usando. Nenhum controle, zero.
Ele não tem nenhum controle se for formulado em cápsula, quanto mais em implante. Então, para mim, implante... E sempre tem gestrinona. E sempre tem gestrinona, que é o chip da beleza, né? O gestrinona é androgênio. É preciso entender o seguinte, a progesterona é um androgênio disfarçado. A progesterona. Progesterona é um androgênio disfarçado, é a raiz dos esteroides todos. Então, a medroxiprogesterona, por exemplo, é um glicocorticoide disfarçado. Se você der dose alta de medroxiprogesterona, vai criar um Cushing-like. Vai aparecer um Cushing-like, vai aparecer aquela facezinha. Então, a gente fazia isso em tratamento de puberdade precoce, lembra? Que só tinha medroxiprogesterona para a gente tratar a puberdade precoce, de repente apareciam as crianças Cushingoides. É o mesmo receptor, a afinidade de progesterona por receptor de androgênio é muito alta e vice-versa. Então, a gente não sabe que dose está ali dentro, como é que eu vou? Eu sou completamente contra. E eu acho que as pessoas cedem, porque isso não é mais nem medicina. As pessoas, se saem da faculdade, vão fazer curso de colocar implante, né? O que espanta é a falta de lógica das pessoas esclarecidas e com bom nível né, social e intelectual, que se tornam embevecidas com isso. O Maurício falou, paciente com câncer de mama faz implante, tem 30 implantes lá, diz que não bota não sei quanto tempo e continua dosando e continua tendo, entendeu? Então, eu sou completamente contra, eu também não gosto de manipulação, digo para elas que não têm estudo, são tão preocupadas, você passa um remédio para o colesterol, eu não passo, tá? Não prescrevo para colesterol, porque eu não sei prescrever, mas o cardiologista passou, mas eu não vou usar, nem que eu li a bula, e, no entanto, com implante. Eu digo, você tem tanto receio para um remédio que você compra e que o cardiologista passou, e o implante você não tem medo. Eu sou completamente contra. Eu não preciso perguntar se o clitóris aumentou, porque eu vejo, né? Aumenta mesmo. Eu tenho 2 comentários que são mais assim da minha... Comentários e perguntas, né? Eu faço clínica de dor e eu vejo o pico de dor crônica em mulheres pós-menopausa, né? Ou no climatério, em torno de 50 a 55 anos. E quando a gente fala de qualidade de vida, que tem que se exercitar, né? Reduzir o consumo de álcool, melhorar a alimentação, isso tudo fica muito difícil quando a pessoa está insone, com fogacho, né? E deprimida. Então, enfim, esse é um comentário que é difícil a gente conseguir que a pessoa tenha qualidade de vida e tenha motivação para poder engajar no exercício quando, de fato, ela não está conseguindo dormir direito. E a gente vê um pico de dor articular, degeneração articular, sinovite nessa idade, né? Queria, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso. E a outra são esses chips ou esses implantes piorando casos de endometriose em mulheres pós-menopausa ou no climatério. Em relação à endometriose, a gestrinona é usada até para tratar a endometriose, né? A endometriose é a única indicação de fazer reposição combinada contínua, com estrogênio e progesterogênio, mulheres que tiveram endometriose importante para não reativar focos de endometriose. Eu acho que quando se fala em dor crônica, nessa idade e tal, a mulher sofre muitas perdas, né? E a sociedade cobra muito, né? A gente dá muito combate, quer dizer, melhor elogio que pode fazer para uma mulher, nossa, você tem 60 anos, mas não parece. Eu digo assim, gente, pode parecer, tá? Não tem que não parecer, né? Quando vê uma atriz que ganhou um pouco de peso ou que não fez tantas plásticas, nossa, da fulana, todo mundo envelhece. Quer dizer, essa obrigação de não envelhecer está muito por trás dessa insatisfação e é o que a vida traz. As separações, o marido que sai do casamento porque, né, casou com a secretária, uma mulher mais jovem, não sei, enfim, a mulher sofre muitas perdas, né? Os filhos que saem de casa, e o hormônio não vai dar conta, a reposição não vai dar conta, entendeu? Então, às vezes, eu vejo, né, eu já vi, infelizmente, mais de uma vez, paciente de 70 e tantos anos, acabou de ser prescrito testosterona para ela, porque ela tem mais libido e tal. E muitas mulheres nessa idade têm parceria sexual, né? Então, essa ideia de que a mulher tem que combater o envelhecimento é desde 1887, não mudou.
padrão de beleza tinha que mudar para Christine Lagarde, né? Que é extremamente inteligente, bonita e mostra a idade que tem. O máximo é a Charlotte Rampling. Tem um comentário para a gente encerrar aqui da doutora Eliane Chaves, que parabeniza, deseja parabenizar as boas colocações, mas a testosterona bem feita, com baixa dose administrada, é excelente, e hoje com exames radiológicos e painéis genéticos. Chip, para mim, não existe, é um termo que não gosto, mas terapia hormonal com implante de baixa dose. E também desejo acrescentar para ter cuidado com hormônios sintéticos e anticoncepcionais orais. Tem algum comentário? Ok. Já são 9 horas, né? A gente está encerrando. Agora, só lembrando a todos que no dia... Agora, desculpa, agradecendo a todos a presença, foi excelente. E lembrando que no dia 22 de março nós teremos a nossa sessão científica, que será a saúde da mulher. Tá? Muito obrigado, foi excelente. Obrigado a vocês. Até a próxima.